A noite prometia ser diferente de qualquer outro debate já visto na TV brasileira. De um lado, Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do Brasil, representante do conservadorismo e defensor ferrenho da liberdade de expressão, da família e dos valores cristãos. Do outro, Monark, ex-apresentador do Flow Podcast, conhecido por seu posicionamento libertário, defesa irrestrita da liberdade de opinião e suas polêmicas que o levaram ao cancelamento. O embate entre os dois parecia improvável, mas fazia todo sentido. Embora ambos defendessem a liberdade de expressão, as diferenças entre eles eram gritantes. Enquanto Nicolas acredita que a liberdade precisa vir acompanhada de responsabilidade e preservação de valores, Monark adota uma visão mais radical, onde todas as ideias deveriam ser debatidas sem restrições, sem medo de consequências. O público esperava um debate intenso, pois não seria um confronto clássico entre esquerda e direita, mas sim um embate entre dois defensores da liberdade, com visões completamente diferentes sobre seus limites. Nos bastidores, a produção do programa estava animada. Sabiam que Monark era imprevisível e poderia, a qualquer momento, levar a conversa para um terreno polêmico. Já Nicolas, com seu histórico de respostas afiadas, certamente não deixaria nenhuma provocação passar em branco. O auditório estava lotado e dividido. Havia apoiadores dos dois lados, libertários curiosos para ver como Monark se sairia contra um político experiente, e conservadores confiantes de que Nicolas Ferreira desmontaria os argumentos do ex-apresentador. A câmera focou no apresentador, que abriu o programa com um sorriso calculado, já prevendo o impacto da noite. Senhoras e senhores, boa noite. Hoje teremos um debate como poucos já vistos na televisão. De um lado, um dos políticos mais influentes da atualidade, um nome forte da nova direita, um conservador firme em seus valores. Do outro, um dos nomes mais polêmicos da internet brasileira, um defensor radical da liberdade de expressão e crítico ferrenho da censura. Recebam Nicolas Ferreira e Monark. A plateia reagiu imediatamente. Enquanto parte aplaudia com entusiasmo, outra parte misturava aplausos com murmúrios de expectativa. Nicolas Ferreira entrou com sua postura confiante, cumprimentando o apresentador e acenando para o público. Monark, por outro lado, entrou de forma descontraída, sorrindo, mas com aquele olhar de quem estava pronto para causar. O apresentador fez questão de dar o tom do debate logo no início. Nicolas e Monark, vocês são conhecidos por defenderem a liberdade, mas de formas muito diferentes. Nicolas, você acredita que a liberdade de expressão precisa ter limites? Já Monark, você defende que absolutamente tudo pode ser discutido sem restrições. Quero começar perguntando: há um limite para a liberdade de opinião? Ou tudo deve ser permitido? Monark foi o primeiro a responder, já se ajeitando na cadeira e falando com seu tom característico. Eu acredito que a liberdade tem que ser absoluta. O maior perigo para uma sociedade não é o excesso de opinião, mas sim a censura. Quando você começa a limitar o que pode ou não pode ser dito, você dá ao governo e às grandes corporações um poder perigoso. Eu já fui cancelado várias vezes e sei como isso funciona. O que as pessoas não entendem é que, quando você aceita censurar um lado, mais cedo ou mais tarde, isso será usado contra você. Parte da plateia aplaudiu fortemente. O apresentador então virou-se para Nicolas Ferreira. Nicolas, você concorda com essa visão? A liberdade deve ser irrestrita? Nicolas pegou o microfone, manteve seu tom calmo, mas firme, e rebateu. Monark, eu concordo que a censura é perigosa, mas também acredito que a liberdade não pode ser um cheque em branco para a irresponsabilidade. A sua visão pode até parecer bonita na teoria, mas na prática, o que acontece quando alguém usa essa suposta liberdade total para incentivar crimes, atacar a fé das pessoas ou destruir reputações sem prova alguma? Liberdade sem responsabilidade é caos. Dessa vez, a reação do público foi dividida. Alguns aplaudiram, enquanto outros murmuravam. O embate estava começando a esquentar. Monark cruzou os braços, riu de leve e retrucou.
Mas, Nicolas, quem decide o que é irresponsável? O governo? O STF? A grande mídia? O problema é que sempre que colocamos limites na liberdade, esses limites acabam sendo usados contra os próprios conservadores. Se hoje falam que um progressista pode tudo e um conservador não pode nada, é porque aceitaram esse tipo de controle. Nicolas Ferreira sorriu, prevendo exatamente esse argumento. Monark, então me diga, a liberdade total inclui defender crimes? Inclui permitir que pessoas usem o discurso para destruir vidas sem prova alguma? Porque quando alguém questiona a esquerda, essa liberdade desaparece. O que eu defendo não é censura, é responsabilidade. Eu sou atacado todos os dias por simplesmente defender a família, a fé e a liberdade. Mas se eu respondo na mesma moeda, aí dizem que estou espalhando ódio. Isso é liberdade ou hipocrisia? A plateia explodiu em reações. O apresentador percebeu que o clima estava ficando ainda mais intenso e decidiu guiar o debate para outro ponto. A questão é delicada. Até que ponto a liberdade de expressão deve ser protegida? No próximo bloco, vamos discutir os casos recentes de cancelamento, perseguição política e se o Brasil está caminhando para um controle absoluto da opinião pública. Nicolas e Monark, fiquem preparados, porque agora o debate vai esquentar ainda mais. As câmeras focaram nos dois convidados. Monark ajeitou-se na cadeira, percebendo que estava diante de um adversário que não recuaria. Nicolas Ferreira, por sua vez, manteve seu olhar confiante. O embate estava só começando, mas já estava claro que seria um dos mais impactantes da TV brasileira. O programa voltou do intervalo e o embate entre Nicolas Ferreira e Monark já havia deixado claro que ambos tinham visões fortes sobre liberdade de expressão. Mas agora, o apresentador decidiu levar o debate para um terreno ainda mais polêmico: o cancelamento e a perseguição política. Nicolas, Monark, ambos já enfrentaram boicotes e ataques por suas opiniões. Mas a questão é: o cancelamento é apenas uma reação natural da sociedade ou se tornou uma nova forma de censura? Monark foi o primeiro a responder, inclinando-se para a frente com seu tom despreocupado. O cancelamento é, sem dúvidas, uma forma moderna de censura. O que acontece hoje é um linchamento virtual, onde qualquer um que fale algo fora da cartilha progressista é destruído publicamente. As pessoas não querem debater, querem calar quem pensa diferente. Eu fui cancelado porque defendi a liberdade de expressão total. E a ironia é que os mesmos que pedem liberdade são os primeiros a querer censurar. Parte da plateia aplaudiu fortemente, enquanto outra parte reagiu com murmúrios. O apresentador virou-se para Nicolas Ferreira, que já estava pronto para responder. Monark, eu concordo que o cancelamento é uma ferramenta de censura, mas a questão vai além. O problema não é só a cultura do cancelamento, mas sim quem controla essa cultura. Ele olhou diretamente para a câmera antes de continuar. Quem decide quem será cancelado? O progressista pode atacar cristãos, ridicularizar valores familiares e xingar quem pensa diferente, e ninguém faz nada. Mas, quando um conservador questiona qualquer coisa, é taxado de extremista, discurso de ódio e tem suas redes sociais banidas. Isso não é cancelamento espontâneo, é um sistema organizado para silenciar um lado específico. A plateia reagiu imediatamente com aplausos e algumas vaias, mostrando que o tema dividia opiniões. Monark balançou a cabeça e rebateu. Mas, Nicolas, eu acho que você está colocando a culpa apenas na esquerda, quando, na verdade, esse sistema pode ser usado contra qualquer um. Você mesmo já disse que acredita em responsabilidade na liberdade de expressão. Mas quem define essa responsabilidade? Porque esse mesmo argumento pode ser usado para justificar censura. Nicolas Ferreira sorriu, já esperando essa provocação. A diferença, Monark, é que eu não defendo a censura. Eu defendo consequências. Quem comete um crime usando a palavra como calúnia e difamação deve responder por isso dentro da lei. Agora, o que acontece hoje não tem nada a ver com justiça, e sim com um sistema que pune um lado e protege outro. Você mesmo foi cancelado e viu de perto como isso funciona.
O que fizeram com você não foi apenas crítica, foi destruição planejada. Dessa vez, a reação da plateia foi ainda mais intensa. Muitos aplaudiam Nicolas, enquanto outros demonstravam desconforto. O apresentador percebeu que o debate estava ficando cada vez mais acalorado e decidiu lançar uma provocação para ambos. Então, vocês acreditam que o cancelamento é pior do que a censura governamental? Porque muitos dizem que o cancelamento é apenas a sociedade reagindo a discursos problemáticos. Monark respondeu de imediato. O problema, apresentador, é que a sociedade não está mais reagindo de forma espontânea. O que temos hoje é um sistema coordenado, onde grupos organizados decidem quem pode ou não pode falar. O governo não precisa nem impor censura oficial, porque já existe uma patrulha ideológica que destrói qualquer um que desafie a narrativa dominante. Nicolas Ferreira concordou, mas fez um alerta. E é justamente aí que mora o perigo. Se o governo controla as leis e a mídia controla a opinião pública, quem desafia isso é imediatamente silenciado. Você foi vítima disso, Monark. E o pior de tudo é que o cancelamento não se limita à internet. Ele destrói carreiras, afeta famílias e até mesmo coloca pessoas em risco físico. Não é apenas uma reação social, é uma máquina de destruição. A plateia ficou inquieta. O debate estava pegando fogo. O apresentador viu a oportunidade para conduzir o embate para a reta final. Essa questão é muito séria. Se o cancelamento já é uma forma de censura, o que vem depois? O Brasil está caminhando para um controle absoluto do pensamento? No próximo bloco, Nicolas e Monark vão responder a essa pergunta e deixar suas considerações finais. A câmera focou nos dois convidados. Monark passou a mão no rosto, visivelmente pensativo, enquanto Nicolas mantinha a expressão séria e determinada. O embate estava longe de terminar, mas já era um dos debates mais quentes da TV brasileira. O debate já havia atingido proporções inesperadas. A plateia estava inquieta, e a tensão entre Nicolas Ferreira e Monark era visível. O apresentador percebeu que era a hora da grande questão final, aquela que poderia definir o tom do encerramento. Nicolas, Monark, depois de tudo que falamos aqui, a pergunta é inevitável. O Brasil está caminhando para um controle absoluto da opinião pública? Estamos nos tornando um país onde pensar diferente será crime? Monark foi o primeiro a responder, cruzando os braços e soltando um leve suspiro antes de falar. O Brasil já está nesse caminho. Hoje, temos políticos, jornalistas e até cidadãos comuns sendo perseguidos só por expressarem suas opiniões. O que antes era um cancelamento virtual, agora virou algo real, com gente sendo processada e até presa por simplesmente falar. Isso não é democracia, é autoritarismo disfarçado de justiça. Parte da plateia aplaudiu fortemente. Nicolas Ferreira pegou o microfone e rebateu de imediato. Monark, eu concordo com você, mas vou além. Não é só um caminho para o controle absoluto. Nós já estamos nele. E o pior, isso está sendo feito sob o pretexto de proteger a democracia. A plateia ficou em silêncio por um instante, prestando atenção na fala de Nicolas. O que estamos vendo no Brasil hoje é um sistema que usa leis, mídia e o próprio cancelamento para silenciar qualquer oposição. O governo controla as narrativas, as redes sociais censuram opiniões e a grande imprensa finge que nada disso está acontecendo. Se você ousa questionar, é perseguido. Isso não é teoria da conspiração, é a realidade. Aplausos estrondosos tomaram conta do auditório. Monark sorriu e balançou a cabeça. Tá vendo, apresentador? Até eu e o Nicolas concordamos nessa parte. O problema é que as pessoas só percebem quando acontece com elas. Mas aí já é tarde demais. O apresentador, vendo o impacto das falas, encerrou o bloco com uma provocação final. No próximo e último bloco, Nicolas e Monark darão suas mensagens finais. O que o Brasil precisa fazer para evitar esse cenário? O debate ainda não acabou. A câmera fez um take nos dois convidados. O embate estava no auge e ninguém queria perder o desfecho. O clima no estúdio estava carregado. O embate entre Nicolas Ferreira e Monark havia evoluído de um simples debate sobre liberdade de expressão
para uma discussão profunda sobre o futuro do Brasil. O apresentador, percebendo que era hora de encaminhar o desfecho, lançou a pergunta final. Nicolas, Monark, se concordamos que o Brasil já está em um caminho perigoso de controle do pensamento, o que pode ser feito para impedir que isso se torne algo irreversível? Como garantir que a liberdade de expressão não seja apenas um conceito no papel? Monark, mais solto agora, sorriu de leve e respondeu primeiro. A única solução é que as pessoas parem de aceitar a censura seletiva. Se você defende a liberdade, tem que defendê-la para todos, até para quem você não gosta. Não dá para lutar contra a censura apenas quando afeta seu lado político. O que acontece hoje é que tem gente que apoia o cancelamento dos outros, achando que nunca será atingido. Mais cedo ou tarde o sistema se volta contra todos. Aplausos da plateia, que já estava completamente envolvida no debate. Nicolas Ferreira concordou, mas fez um alerta. Monark, eu entendo sua visão, mas o problema vai além do cancelamento. Existe um sistema bem estruturado para silenciar vozes conservadoras e cristãs. Não estamos apenas falando de opiniões censuradas, mas de perseguição real contra quem ousa defender valores tradicionais. Não basta apenas rejeitar a censura. Precisamos de um povo consciente que não tenha medo de se posicionar. Aplausos ainda mais intensos. O apresentador, percebendo que a discussão estava chegando ao auge, quis provocar mais uma resposta. Então, vocês acham que a solução está no povo reagir? Mas como isso pode ser feito na prática? Monark foi direto. A primeira coisa é parar de depender da grande mídia e dos fiscais do pensamento. As redes sociais estão aí para permitir que as pessoas falem sem filtro. Mas isso só funciona se o povo parar de aceitar a censura como algo normal. Nicolas Ferreira, sem perder tempo, complementou. E a segunda coisa é ocupar espaços. O povo conservador precisa participar mais, estar presente na cultura, na política, na educação. Se deixarmos essas áreas dominadas por quem quer impor uma ideologia, o Brasil vai continuar sendo um país onde pensar diferente é crime. A plateia explodiu em reações. O debate estava no auge e a tensão no estúdio era visível. O apresentador olhou para as câmeras e anunciou o último bloco. No próximo segmento, a mensagem final de Nicolas Ferreira e Monark. O que podemos esperar para o futuro do Brasil? Não saiam daí! A câmera fechou nos dois debatedores. O embate estava chegando ao fim, mas a discussão estava longe de ser encerrada. O estúdio estava em silêncio absoluto. O debate entre Nicolas Ferreira e Monark havia ultrapassado todas as expectativas, trazendo à tona não apenas suas diferenças, mas também suas preocupações em comum sobre o futuro do Brasil. O apresentador sabia que era o momento de fechar a discussão com chave de ouro. Nicolas, Monark, depois de tudo o que foi dito aqui hoje, qual a mensagem final que vocês querem deixar para o Brasil? O que o povo precisa entender sobre liberdade, censura e o futuro da opinião pública? Monark respirou fundo, fez uma breve pausa e respondeu primeiro. O povo precisa parar de achar que censura só acontece com os outros. Se você hoje aceita que alguém seja calado porque discorda dele, amanhã será você. O Brasil precisa escolher. Queremos um país onde todos possam falar ou um país onde só um lado tem voz? Porque se continuarmos aceitando esse sistema, em breve ninguém mais poderá dizer nada sem medo. A plateia reagiu com aplausos intensos. Nicolas Ferreira pegou o microfone, olhou diretamente para as câmeras e fez seu último posicionamento. A liberdade de expressão não é negociável, mas liberdade sem responsabilidade vira caos, e censura disfarçada de proteção à democracia é ditadura. O que estamos vivendo hoje no Brasil não é um acaso, é um projeto de poder que quer silenciar quem pensa diferente. Se o povo não reagir agora, o próximo passo será criminalizar completamente qualquer oposição. Dessa vez, a plateia explodiu em aplausos. O apresentador sorriu, percebendo que havia mediado um dos debates mais acalorados da TV. Ele olhou para a câmera e fez o encerramento. O embate entre Nicolas Ferreira e Monark mostrou dois lados da mesma moeda.
Mas agora a pergunta final fica para você que está assistindo. O Brasil ainda é um país livre? Deixe sua opinião. A câmera captou o rosto dos dois debatedores. Nicolas firme e confiante, Monark pensativo. O programa terminava, mas a discussão estava apenas começando.